Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física, o Marcelo de Física. Pessoal, na aula de hoje eu separei a aula em tópicos para facilitar o seu aprendizado, tá bom? Na aula de hoje, dando continuidade ao estudo do movimento uniformemente variado, a gente vai falar da função horária do movimento, A função horária da velocidade escalar instantânea, não é isso? Porque, pessoal, a gente aprendeu que no movimento uniformemente variado, a velocidade escalar da partícula, ela sofre variações iguais em iguais intervalos de tempo. Ou seja, com o passar do tempo, a velocidade da partícula ela varia. A velocidade ela pode aumentar com o passar do tempo, assim como ela pode diminuir com o passar do tempo. Tá bom? Então, nesse tipo de movimento, a gente demonstra a chamada equação da velocidade instantânea, que o pessoal fala V vovó à toa, V igual a V0 mais AT. De novo, repete comigo, V vovó à toa, V igual a V0 mais AT. Onde? Quem é o V0? Pessoal, o V0 é a velocidade inicial da partícula. Quem é a aceleração escalar instantânea? Lembre-se, pessoal, que nesse tipo de movimento, a aceleração escalar média se confunde com a instantânea. Quem é a aceleração escalar da partícula e quem é T? T é um instante qualquer do movimento. Então a gente demonstra que nesse tipo de movimento, a velocidade varia linearmente com o tempo. V vovó à toa, V igual a V0 mais AT. Onde V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração escalar. Outro detalhe, pessoal, que é muito importante para a gente na hora do concurso, caracterizar o movimento. Ou seja, no movimento uniformemente variado, a gente estuda o conceito de movimento acelerado e retardado. O que é o movimento acelerado? Perdão, pessoal. O que é o movimento acelerado? O movimento ele é acelerado quando o módulo da velocidade da partícula, eu estou falando de módulo, quando o módulo da velocidade escalar aumenta com o passar do tempo. De novo, o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. E quando é que o movimento é retardado? Quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. É muito comum as pessoas confundirem. As pessoas falam assim, pronto, aqui eu tenho uma trajetória orientada para a direita, supor que o espaço aqui é medido em metros. É muito comum o pessoal falar assim, o movimento é acelerado se a aceleração for positiva. Mentira, não é isso. O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Aí você, Gepeto, então, peraí, então a aceleração pode ser negativa, o movimento acelerado? Pode, tá bom? Aqui, pega um exemplo aqui bem básico, bem simplesinho, tá bom? Aqui, vamos imaginar uma partícula. Vamos supor que no instante zero, ela tem velocidade 2, depois 4, depois 6, depois 8, vamos supor que no instante zero, a velocidade da partícula é mais 2. Metro por segundo. No instante 1. Tá vendo? A velocidade é mais 4. Metro por segundo. No instante 2. Supor que a velocidade é mais 6. Metro por segundo. E no instante 3, vamos supor por hipótese que a velocidade é mais 8 metros por segundo. Ou seja, isso aqui é um exemplo típico de um movimento acelerado. O módulo da velocidade está aumentando com o passar do tempo. E o movimento da partícula aqui é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva durante todos os instantes do movimento. Então ele é progressivo, porque a partícula se movimenta no sentido da trajetória, e acelerado. Tá legal? O movimento é progressivo e acelerado. Tá bom? Bom, agora vamos ver o movimento retrógrado, também acelerado. Aqui, exemplo.
pegar um exemplo bem básico, tá? Aqui, pessoal, vamos lá, a partícula agora se movimentando em sentido contrário, orientação da trajetória, tá bom? Olha lá, se movimentando em sentido contrário. Ó, no instante 0, vamos supor que a velocidade dela é menos 2, né? Depois, menos 4. Olha lá, pessoal, em módulo, a velocidade está aumentando. Em módulo, a velocidade está aumentando. Né? Ela está aumentando em módulo. Qual o módulo de menos 2? 2. Qual o módulo de menos 4? 4. Qual o módulo de menos 6? 6. Né? Qual o módulo de menos 8? 8. Então, observe que o módulo da velocidade está aumentando. Né? O módulo da velocidade está aumentando com o passar do tempo. Então, esse movimento é acelerado. E quando é que ele é retardado? Quando o módulo da velocidade diminui. Né? Com o passar do tempo. Tá legal? Por exemplo, né? Orientei minha trajetória para a direita. Tá lá. Quando é que o movimento é retardado? Quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Então, por exemplo, supor que no instante não? Olha lá. Vamos supor que no instante 0 a velocidade da partícula é 8. Depois, no instante 1, a velocidade vale 6. No instante 2, porque ela vale 8. Ou melhor, vale 4, né? E no instante 2, vou botar essa partícula para cá. Né? No instante 3, vamos supor que a velocidade dela vale mais 2. Olha lá, o módulo da velocidade está diminuindo. Viu? O módulo da velocidade está diminuindo com o tempo. Né? O que significa isso? Significa dizer que o movimento da partícula ele é retardado. Viu? Ele é retardado, porque o módulo da velocidade está diminuindo. Né? Ele pode ser retardado retrógrado também. Aqui, ó. Né? Aqui, vamos pegar um exemplo. Olha lá. O módulo da velocidade agora diminui, ó. Né? Lá no instante 0. Partícula se movimentando agora em sentido contrário à orientação da trajetória. No instante 0 a velocidade vale menos 8. Depois, em módulo, tá? Só estou falando do módulo. Módulo de menos 6 é 6. Depois, instante 2, vale menos 4. Depois, instante 3, vale menos 2. Viu? Olha lá, o módulo da velocidade está diminuindo. Mas o que é importante a gente saber agora? Ó, resumindo, muito cuidado, muito cuidado. Né? O movimento ele é acelerado quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal. Repete comigo. O movimento é acelerado quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal. Aqui a velocidade é positiva, a aceleração também. Né? Tá vendo? Olha lá, ó. Aqui a velocidade é negativa e a aceleração também. O movimento também é acelerado. Viu? Quando é que o movimento é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração apresentarem o mesmo sinal, tiverem o mesmo sinal. Tá bom, pessoal? Porque senão o aluno vai pensar assim na prova, se a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Não, não é isso. Tá bom? O movimento ele é retardado quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Tá legal? E quando é que o movimento é retardado? Quando a velocidade e a aceleração tiverem sinais diferentes.
velocidade positiva, aceleração negativa, né? Ou quando a velocidade é negativa e a aceleração for positiva, né? Aí o movimento é retardado. Tá legal, pessoal? Beleza? Então o movimento ele pode ser acelerado ou retardado. Acelerado quando o módulo da velocidade aumenta, ou seja, quando a velocidade e a aceleração apresentarem o mesmo sinal. Quando é que ele é retardado? Quando a velocidade e a aceleração apresentarem sinais diferentes, ou seja, quando o módulo da velocidade diminui com o tempo. Tá bom? Outra coisa, pelo fato de a equação da velocidade, né? Pelo fato de a equação da velocidade ser uma equação do primeiro grau, v vovó à toa, né? Pelo fato de, né, a equação da velocidade em função do tempo ser uma equação do primeiro grau, né? A representação gráfica desse movimento é uma reta, né? Uma reta, porque a equação da velocidade em função do tempo é uma equação do primeiro grau, uma função afim, né? Por ser uma função do primeiro grau, né, a representação gráfica é uma reta. A função pode ser crescente. Olha lá. A função pode ser crescente. Né? Aqui o módulo da velocidade está aumentando com o tempo, nesse primeiro gráfico. E a função pode ser decrescente. Né? Aqui o módulo da velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Tá legal? Outra coisa que é importante na hora da prova, hein, pessoal? A forma do gráfico não indica a forma da trajetória. Repete comigo. A forma do gráfico não indica a forma da trajetória. O fato de o gráfico velocidade em função do tempo, pelo fato do gráfico da velocidade em função do tempo, ou velocidade contra tempo, né? O fato de a representação gráfica ser uma reta, isso não quer dizer que a trajetória seja retilínea, tá legal? A forma do gráfico não indica a forma da trajetória. O fato de o gráfico velocidade tempo ser uma reta não implica dizer que a trajetória é retilínea, tá legal? Bom, mas física se aprende fisicando. Vamos a um exercício. Banca IBFC, né, o concurso da Polícia Científica do Paraná, tá legal? Perito criminal. Olha, uma questão bem básica. Olha o que diz a questão na prova da Polícia Científica do Paraná. Perito criminal. Um veículo em movimento adquire velocidade representada pela função. Observe, pessoal, que a equação da velocidade é do primeiro grau. Primeiro grau, né? Então o movimento é variado. E outro detalhe, no sistema internacional. O que é isso? No sistema internacional, velocidade é medida em metro por segundo, tempo é medido em segundo, né? E a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então a equação é do tipo v vovó à toa, v igual a v0 mais at. Nessas condições, ele quer saber qual é a velocidade do veículo no instante 2,5 segundos. Né? Basta eu chegar na equação, essa equação, ela me permite calcular a velocidade, né, em qualquer instante do movimento. Então, eu vou lá, v igual a 30, 30 menos 2 vezes t, no instante 2,5. 2 vezes 2,5. Né? Então, tem que v é igual a 30 menos 2 vezes 2,5 é 5. 30 menos 5. 25. 25. Opção correta, letra B. Né? Pronto, pessoal, só isso, viu? Ele quer a velocidade no instante 2,5. Só substituir, fazer continha. Uma questão lá do concurso da Polícia Científica, perito criminal, lá do Paraná. Bom, vamos ver uma outra questão, né? Também de perito criminal da Polícia Científica. Olha o que ele diz. Um trem percorre um trajeto de modo que sua velocidade aumenta ao longo do tempo. Em determinado momento, a sua velocidade é 90 km por hora. 5 segundos depois, a velocidade é 126. Qual foi a aceleração escalar média do trem entre esses instantes, né? Entre esses dois instantes? Pô, outra questão básica. O que você faria, pessoal?
aceleração escalar média, né? É a grandeza que mede a variação da velocidade, né? ΔV, no intervalo de tempo, ΔT. Só que aí você vai falar, poxa, professor, mas ele está me dando a resposta em metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá, não tem problema. A velocidade variou de 90 até 126. Então vamos lá, qual foi a variação da velocidade? Bom, a variação é a velocidade final menos a inicial. 126 menos 90 vai dar 36. Ah, bacana. 36 quilômetros por hora. Né? Isso no intervalo de tempo de 5 segundos. Tá legal? Isso no intervalo de tempo de 5 segundos. Tá bom? Ah, você, poxa, Pedro, mas ele quer em metro por segundo ao quadrado. Beleza, vamos lembrar da regrinha prática. Transformar a velocidade quilômetro por hora em metros por segundo. Né? Como é que eu transformo a velocidade quilômetro por hora em metro por segundo? Só dividir por 3,6. Tá legal? E o contrário, multiplico por 3,6. Né? Pronto. Quando eu dividir 36 por 3,6, vai dar 10. Né? 10. Então, a aceleração média, deixa eu mudar a cor da minha caneta, aceleração média vai ficar ΔV, a velocidade variou de 10 metros por segundo em 5 segundos. Então, a aceleração média, 10 por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, pessoal, uma questão bem tranquila na prova da IBFC, né? Olha, na prova de perito criminal, Polícia Científica do Paraná. Viu? Nada demais, bem básico. Bom, vamos analisar uma outra questão, né? Essa é da banca da VUNESP, da Polícia Civil de São Paulo, né? Prova lá, Polícia Civil, perito criminal da Polícia Civil de São Paulo. Uma questão bem legal. Vamos lá. Um carro que se deslocava em linha reta teve suas velocidades observadas, né? O gráfico a seguir representa qualitativamente essas velocidades em função do tempo. O gráfico está me mostrando de que maneira a velocidade do carro variou com o passar do tempo. Né? Analisando o gráfico, conclui-se corretamente que, né, ele me dá uma série de proposições. Vamos lá. A aceleração do carro foi maior no intervalo de tempo T1 menos 0 do que no intervalo de tempo seguinte, T2 menos T1. Então vamos ver. Ele está me perguntando se a aceleração do carro nesse intervalo de tempo aqui, ó, T1 menos 0, foi maior do que no intervalo de tempo T1 menos T2. Bom, pessoal, né, no gráfico velocidade e tempo, a aceleração ela é tanto maior quanto maior foi a inclinação da reta em relação ao eixo dos tempos. Né? Então, observe, a inclinação da reta aqui, ó, ou seja, o ângulo que essa reta forma com o eixo dos tempos, chama aqui de alfa, ele é um ângulo bem pequenininho. Né? Isso aqui mostra que a velocidade do carro não variou de forma muito rápida com o passar do tempo. Né? Ou seja, isso implica dizer que a aceleração do carro aqui é pequena nesse intervalo de tempo, de 0 a T1. Já observe a inclinação da reta em relação ao eixo dos tempos. Né? Olha a inclinação da reta em relação ao eixo dos tempos, né, no intervalo de tempo de T1 a T2. Né? Olha a inclinação da reta. A inclinação da reta aqui, ó, né, ela é bem maior. Tá vendo? Em relação ao eixo dos tempos. Né? A inclinação da reta ela é bem maior do que no intervalo de tempo de 0 a T1. Se a inclinação da reta no intervalo em relação ao eixo dos tempos, no intervalo de tempo de T1 a T2 é maior, se o ângulo que a reta forma com a horizontal é maior, maior a aceleração escalar da partícula. Então a aceleração escalar do carro foi maior no intervalo de tempo de T1 menos 0? Não. Foi maior no intervalo de tempo de T2 a T1.
Então essa é falsa. B. O movimento do carro foi progressivo no intervalo de tempo de T1 menos T0. Né? E retrógrado no intervalo de tempo seguinte? Não, pessoal. Observe que no intervalo de tempo de T1 menos 0, né, a velocidade do carro foi constantemente positiva. Olha lá, o movimento dele é progressivo. E de T1 a T2, a velocidade do carro ainda é positiva. Né? O movimento do carro é retardado. O módulo da velocidade está diminuindo, mas nesse intervalo de tempo a velocidade dele ainda é positiva. Né? Então, durante todo o movimento, né, esse carro apresentou um movimento progressivo. Por quê? Porque sua velocidade se manteve, foi positiva, melhor dizendo, durante todo o intervalo de tempo do movimento. Então, ele foi retrógrado em algum momento? Não. O movimento do carro foi progressivo durante todo o intervalo de tempo de movimento. Então, a gente já matou assim. O movimento do carro no intervalo de tempo foi retrógrado? Não, foi retardado, porque o módulo da velocidade está diminuindo, mas retrógrado não, porque a velocidade ele é positiva nesse intervalo de tempo. O movimento do carro foi progressivo e acelerado? Não. Durante ambos os intervalos de tempo? Claro que não. Não. No intervalo de tempo de T2 a T1, aqui, ó, nesse intervalo de tempo, o movimento foi retardado. Aqui o movimento é retardado. Por quê? Porque o módulo da velocidade está diminuindo. Então, o movimento não é acelerado durante... o carro não apresentou um movimento acelerado durante toda a viagem. Né? Está errado. Então, isso é falso. Bom, por exclusão, só pode ser a letra E. O deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo T1 menos 0 do que no intervalo de tempo T2 menos T1. Bom, vamos voltar. Verdadeiro. Né? Poxa, professor, por que o deslocamento foi maior? O que me permite afirmar? Bom, vamos voltar. A gente aprende, né? A gente aprendeu que quando a gente tem um gráfico VT, um gráfico velocidade contra tempo, se eu calcular a área sobre o gráfico, calculando a área sobre o gráfico, calculando a área sobre o gráfico VT, sempre que eu tiver um gráfico velocidade e tempo em qualquer movimento, seja ele uniformemente variado ou variado. Né? Quando eu calcular a área sobre o gráfico, eu calculo a distância percorrida pela partícula. Ou seja, o deslocamento escalar da partícula ele é numericamente igual à área sobre o gráfico VT. Pessoal, é óbvio que essa área 1 aqui, poxa, ela é bem maior do que a área 2. Né? Ele é bem maior do que essa área 2 aqui. Ó. Tá vendo? Bem maior do que essa área 2. Né? Bom, então, eu aprendi que no gráfico VT, no gráfico velocidade e tempo, a distância percorrida pela partícula é numericamente igual à área sobre o gráfico. Né? Sempre que eu pegar um gráfico velocidade e tempo, calcular a área sobre o gráfico, eu calculo a distância percorrida. Então fica fácil observar que nesse intervalo de tempo de 0 a T1, como essa área é maior, de 0 a T1, a distância percorrida é maior. Né? Letra E seria verdadeiro. O deslocamento é maior. Bom, questão número 8. Olha o que ele diz. A questão para treinar, tá, pessoal? Um carro deslocou-se por uma trajetória retilínea e o gráfico qualitativo da sua velocidade em função do tempo está representado na figura. Analisando o gráfico, conclui-se que... Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, nesse trecho número 1 aqui, ó, observe aqui que o módulo da velocidade está aumentando com o passar do tempo. Né? Está aumentando com o tempo. Então, o movimento do carro que foi acelerado no trecho 1. Né? Já sei que o movimento do carro é acelerado. No trecho 2, a velocidade se manteve constante com o tempo. Então, no trecho 2, o movimento do carro é uniforme. Retilíneo, né? Porque a gente quer a trajetória retilínea uniforme.
E no trecho número 3, o módulo da velocidade está diminuindo com o tempo. Então o movimento do carro é retardado. O movimento do carro é retardado. Né? Então vamos lá. O carro deslocou-se em movimento uniforme nos trechos 1 e 3? Mentira. Mentira. No trecho 1, o movimento é acelerado. Ou seja, o módulo da velocidade está aumentando. O movimento não é uniforme. O carro deslocou-se em movimento uniformemente variado nos trechos 1 e 3? Sim, sim. Aqui, ó, por quê? Porque o gráfico velocidade e tempo, como é que eu sei que o movimento é variado? Pessoal, o movimento é variado porque o gráfico velocidade e tempo, né? A representação gráfica da velocidade em função do tempo é uma reta. Né? É uma reta. Então o movimento é uniformemente variado. Né? Olha lá. A equação da velocidade em função do tempo é uma equação do primeiro grau. Né? A reta é uma reta. Então o movimento é variado nos trechos 1 e 3 e no trecho 2 ele é uniforme. Né? Opa, perdão, pessoal. Então o carro deslocou-se em movimento variado nos trechos 1 e 3, movimento uniforme no trecho 2. Verdadeiro. B, verdadeiro. O deslocamento do carro ocorreu com aceleração variável? Mentira. Porque no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Essa é falsa. A aceleração do carro aumentou? Não. Movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. O movimento do carro foi progressivo no trecho 1? Sim, progressivo e acelerado. Uniforme no trecho 2? Sim, verdadeiro. Mas foi retrógrado no trecho 3? Não, ele é retardado. Retrógrado não, porque a velocidade dele é positiva. Ainda é positiva. Né? Então o movimento dele não é retrógrado ainda. Ele é retardado, não retrógrado. Tá legal? Opção correta é a letra B. Né? Nada demais, viu, pessoal? Questão bem legal, né, para a gente treinar. E a questão 9, né? Por último aqui para a gente finalizar, questão número 9. O gráfico abaixo corresponde ao movimento uniformemente variado, segundo sendo a equação da velocidade. Olha lá, ele quer saber qual é a equação que representa esse movimento. Vamos ver. Tá lá, aqui está o espaço. Vou pegar o gráfico aqui do espaço em função do tempo. Bom, o gráfico está me dizendo que no instante zero, o gráfico está me mostrando que no instante zero, instante zero, a velocidade da partícula vale 8. Né? V0 é 8. 8 metros por segundo. Viu? Aí a velocidade vai diminuindo. Vai diminuindo com o passar do tempo, E no instante 2 segundos, aqui, ó, no instante 2 a velocidade vale 0. Viu? Ele quer a equação da velocidade. Vamos lá, pessoal. No movimento variado. V igual a V0 mais AT. Né? Função do primeiro grau. A equação da velocidade em função do tempo no move. Viva a avó à toa. Né? Viva a avó à toa. Bom, mas para eu montar a equação, eu preciso saber qual foi a aceleração do carrinho. Pessoal, como é que eu calculo a aceleração do carrinho no move? A aceleração é ΔV. Quem é ΔV? Velocidade final menos a inicial dividido pelo intervalo de tempo em que a velocidade variou. Menos 8 por 2, menos 4. Né? Essa é a aceleração do carro. Então, o gráfico da a equação da velocidade em função do tempo vai ficar V igual a V0 menos 4t. Né? Pronto, achei a aceleração. Né? V igual a 8 menos 4t. Tá lá, pessoal. Opção correta, letra D. Tá legal?
Pessoal, depois eu volto falando da função horária dos espaços, a equação de Torricelli, gráficos do espaço em função do tempo, né, e da velocidade média no move. Tá legal? Então a gente está indo por partes, porque eu acho que assim fica mais fácil você entender. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like lá para me dar uma força, para o nosso vídeo subir, para que outros alunos consigam assistir essa videoaula também. Tá legal? Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado. Estude bastante, pessoal, que o concurso vai chegar. Tá legal? Até a próxima!